Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Takamine-san, que é a presidente do conselho estudantil, uma verdadeira deusa dentro da escola, sempre no topo. Um dia Shirota-kun, por acaso, testemunha seu corpo estonteante, que é um corpo muito belo de Takamine-san, que muda completamente a sua rotina escolar. A partir desse momento, nada será como antes para este garoto, porque agora ele se tornará o armário dela. Ele tem que estar sempre com uma roupa íntima para ela, né? Tem que estar sempre com uma roupa íntima para ela, entendeu? Então ele acaba mudando a vida dele, né? Ao ver o corpo estonteante dela. E estou falando de, por favor, coloque-os, Takamine-san. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? O episódio teve um pequeno delay, né? Foi lançado hoje, mas eu estou gravando agora. Eu acabei de assistir o episódio, mas estou gravando agora pra vocês, né? Justamente, né? Pra deixar gravado e deixar tudo certinho, né? Então, nesse episódio, vemos que o professor pede pra Takamine levar algumas papeladas, algumas coisinhas que normalmente toda escola, né, precisa. Toda escola japonesa tem esse quesito, sempre pedem para os alunos fazerem esses pequenos favores, né? Então ela acaba pegando, só que alguns alunos acabam, como eram um bando de babões, né? Até eu ia babar por ela, né? Um bando de babões, eles acabam pedindo, né? Se poderiam ajudar ela, que aquelas papeladas deveriam ser pesadas, né? Um monte, uma montanha, né? Só que quem ela queria que mexesse um dedo para dizer que vai ajudar seria o Shirota. Só que o Shirota não mexe um músculo, né? Ele estava em pé, mas ele sentou porque ele viu que ela estava bem, né? E como ele é o armário dela e uma das regras que ele deve seguir aqui, sempre, qualquer lugar que ela for, ele tem que estar ao lado dela. Por quê? Porque se ela precisar usar o seu poder, ele precisa estar a postos para colocar uma nova roupa íntima nela, entendeu? Uma nova calcinha, né, nela, entendeu? Então, ela percebe que ele não vai mexer o músculo e usa seu poder para retroceder o tempo. E aí, ao ver que o tempo foi retrocedido, graças ao poder da própria Takamine, ele já fica em prontidão e oferece ajuda e acaba ajudando ela. Primeiro ele já põe a calcinha dela, né? Põe a calcinha nela. Eles vão ali para um canto onde ninguém estaria vendo, né? Porque ali a maior preocupação dele é ser pego fazendo isso, né? A maior preocupação dele é isso, ser pego fazendo um negócio desses. Entendeu? Então ele simplesmente põe e ajuda ela carregando as papeladas. E no meio do caminho ela é abordada por alguns alunos que acabam conversando, tentando falar que podem ajudar ela, mas ela fala que tá tudo bem, aí acaba falando sobre cada clube de cada um que estava ali conversando com ela. Ele fica o próprio Shirota acaba ficando completamente impressionado que ela conheça todos os alunos e aí pergunta para ela, e ela acaba falando que precisou somente de um dia desde que se tornou presidente do conselho estudantil, né? Como que todo mundo adora ela, como todo mundo conhece o rosto e o nome da própria Takamine, ela não iria fazer esse desgosto de não memorizar, né, o perfil de todos os alunos da escola. Ela precisou de somente um dia para memorizar o perfil de todo mundo. E ela memorizou até mesmo o perfil do próprio Shirota. Embora eles tenham estudado bastante tempo juntos, né? Eu acho que no primeiro episódio foi isso que ele mencionou, né? Ela memorizou o perfil do próprio Shirota. Mas ali só tinha coisas, né? Ela começou a analisar, a falar todas as características do perfil do Shirota, o que acaba, né, deixando ele um pouco triste. Ele não tem um perfil muito de uma pessoa muito alegre, como os outros alunos, um cara motivado, com motivação, entre outras coisas. Ele não tem isso. Ele é somente um cara qualquer, entendeu? Ele é somente um cara qualquer. E ali,
enquanto eles estavam descendo a escada, ele acaba tropeçando e caindo, né? A própria Takamine, não sei se ela retrocede ou se não retrocede o tempo, não entendi direito, e leva ele para a enfermaria. Fica com ele deitado no seu colo, né? Aí ela retrocede o tempo sim, tanto que ela tá sem a calcinha naquele momento. E aí eles acabam conversando, eu acho que ele até põe a calcinha dela, né? E eles acabam conversando. Por quê? Porque ele acordou e a aula tinha acabado, né? A aula tinha acabado, enfim. E ele tinha que fazer uma lição extra, que seria correr, né? E ela obriga ele a ser o primeiro. E por quê? Porque ele mesmo falou que queria ser primeiro em alguma coisa, né? E aí, como ele não consegue terminar no prazo de 30 minutos a corrida, ela retrocede o tempo novamente. Já é 3 vezes que ela retrocedeu o tempo nesse episódio, né? Ela retrocede o tempo e vai passando por eles de bicicleta. Ela se levanta da bicicleta, fica em pé na bicicleta e passa por todos os garotos. E não querendo que ninguém veja a bunda da própria Takamine, ele começa a correr bem rápido e atrás dela, olhando diretamente para a própria bunda dela, né? A área ali, olhando diretamente para a bunda que estava nua, não tinha nenhuma coisa cobrindo a bunda dela, né? Claramente, apesar de eu já ter dito nos 2 outros episódios, esse vídeo aqui só pode ser para maiores de 18. Então, só maiores de 18 podem assistir. Entendeu? E aí ele fica analisando, e só que depois que termina isso, ele põe a calcinha dela novamente. Só que a questão é, ele ficou com a bolsa dela. E ela disse que precisava fazer a corrida noturna. E a calcinha esportiva dela estava dentro da bolsa, né? Então ele para por um segundo, pensa se ele deve ir, porque isso pode ser um teste. Mas ela começa a enviar fotos dizendo que vai correr mesmo assim, sem sutiã, sem calcinha, sem nada. E vai correr. E aí fica mandando fotos para ele, deixando ele muito preocupado, porque algo ruim pode acontecer com ela, já que ela tá sem nenhuma roupa íntima. Então ele sai correndo, chega lá, ela fica surpresa com isso, né? Ela fica surpresa que ele se preocupou com ela. E eles vão conversando juntos. Ela abraça bem forte, porque ele veio abraçar bem forte. Ou seja, tava um pouco quente a bolsa, né? Porque ele correu, né? Então eu acho que ela tá se apaixonando por ele. Não sei muito bem o que tá acontecendo. Mas eu acho que tem um pingo de romance aí nessa questão. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. E eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, deixando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.